Boa noite, Grazi. Seja bem-vinda. Hoje, excepcionalmente, nós vamos fazer a leitura agora, novamente, né? Boa noite, Grazi. Eu acabei passando para Grazi errado a referência e nós vamos ler agora, Primeira Crônicas, do capítulo 6 ao 9. Amém? Vamos lá, hoje, dia 3 de maio. Primeira Crônicas, capítulo 6 ao 9. Isso, vamos fazer porque nós temos que refazer, sim. Só um minuto. Filha, pega o carregador para mim do tablet, por favor. Amém? Vamos lá, vamos ler. Filha, carregador do tablet. Vamos orar para a gente iniciar a nossa leitura, amém? Graças a Deus por mais esse dia que o Senhor fez para nós. Eu creio que para muitos foi um dia de desfrute com a família. Graças a Deus, para mim foi um dia maravilhoso também. E eu pedi a Grazi para fazer exatamente porque fui fazer um treino cedo, longo, foi bênção. Fiz maravilhosamente, tive companhias ali, foi muito bom. Né? Graças a Deus, e Deus nos abençoou. Tivemos um culto agora à noite, uma bênção também. Boa noite, Nerlê, tudo bem com você? Que bom ter você aqui. Estamos aqui na nossa leitura bíblica. Eu estou lendo 4 capítulos da Bíblia. Todo dia o objetivo é ler toda a Bíblia em 2025. Então, hoje nós estamos lendo agora nesse horário, porque eu tive um compromisso de manhã e acabou que eu passei a referência errada para Grazi. Vamos orar para a gente começar? A Ti rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. E o Senhor sempre está pronto para nos ouvir. Por isso nós nos colocamos agora, Pai. E queremos te agradecer pelo Teu amor para conosco, pela Tua graça, Tua bondade e a Tua misericórdia que cada manhã ela se renova. E por esse dia que o Senhor deu para nós. Eu sei que cada um tem algo para agradecer. E eu tenho que te agradecer pela vida, pela energia, pela saúde, pela força que o Senhor me dá a todo instante, a todo momento e pela vida. Oh Deus, a dádiva da vida, ó Pai amado, obrigada, Senhor. Que isso possa estar com cada um agora, renovando e restaurando as suas forças físicas e espirituais e emocionais, ó Pai. Eu não sei, ó Deus amado, o momento de cada um, mas o Senhor sabe. Que o Senhor venha estar com cada um agora e que o seu amor glorioso, ó Pai, venha encher cada coração. Que eles sintam, ó Deus eterno, o Teu colo agora, o Teu colo, ó Pai amado. Possa descansar no Senhor e saber que o Senhor é Deus em todo o tempo. Obrigada, ó Deus, obrigada pelo Teu amor e pela Tua graça por cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Bom dia, Carla. Bom dia. Boa noite. Fernanda está me corrigindo. Eu acostumei falar bom dia e estou falando bom dia. Boa noite. Boa noite. Nós estamos aqui na nossa leitura bíblica. Nós não podemos parar, né? É o propósito. E nós vamos continuar aqui a nossa leitura. Então, vamos ler aqui. Boa noite, né, Grazi? Primeira Crônica, do capítulo 6 ao 9. Deixa eu só colocar a minha... Saiu aqui. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. E graças a Deus por mais esse dia
e Ele nos deu essa oportunidade de refazer, né? Essa oportunidade de refazer para que fica perfeito. Ô filho, olha isso aqui para mim. Eu vou pedir a Fernanda para colocar aqui. Enquanto isso, vamos ler. Amém? 1 Crônicas, capítulo 6. Não estou conseguindo colocar a música de fundo, está descarregando. Descendentes de Levi. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate, Arão, Izá, Hebron e Uziel. Os filhos de Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou a Finéias, e Finéias a Abissua. Abissua gerou a Buqui, e Buqui a Uzi. Uzi gerou a Geraías, e Geraías a Meraote. Meraote gerou a Amarias, e Amarias a Aitube. Aitube gerou a Jadoque, e Jadoque a Aimás. Aimás gerou a Azarias, e Azarias a Joanã. Joanã gerou a Azarias. Este é o que serviu de sacerdote na casa de Salomão. Tinha edificado em Jerusalém. Azarias gerou a Amarias, e Amarias a Aitube. Aitube gerou a Jadoque, e Jadoque a Salu. Salu gerou a Ilquias, e Ilquias a Azarias. Azarias gerou a Seraías, Seraías a Jeozadaque. Jeozadaque foi levado cativo quando o Senhor levou para o exílio a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, são estes os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. Os filhos de Coate, Arão, Izá, Hebron e Uzuel. Os filhos de Merari, Mali e Mussi. Os filhos de... São essas as famílias dos levitas, segundo as casas de seus pais. O filho de Gerson foi Libni, de quem foi filho Jaate, de quem foi filho Zima, de quem foi filho Joá, de quem foi filho Ido, e de quem foi filho Zerá, de quem foi filho Jeaterai. O filho de Coate foi Aminadab, de quem foi filho Coré, de quem foi filho Assi, de quem foi filho Eucana, de quem foi filho Ebiasaf, de quem foi filho Assi, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Uriel, de quem foi filho Uzias, de quem foi filho Saul. Os filhos de Elcana, Amassai e Aimote. Quanto a Eucana, foi seu filho Jofai, de quem foi filho Naate, de quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Jeroão, de quem foi filho Eucana. Os filhos de Samuel, o primogênito Joel, e depois Abias. O filho de Merari foi Mali, de quem foi filho Libni, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Zá, de quem foi filho Simeia, de quem foi filho Agias, de quem foi filho Asaías. Cantores levitas. São estes os que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor. Depois que a arca teve repouso, ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação, com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e exercitavam o seu ministério segundo a ordem prescrita. São estes os que serviam seus filhos, dos filhos dos coatitas: Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel,
filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Jufe, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assi, filho de Ebiasaf, filho de Coré, filho de Issá, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Seu irmão Asaf estava à casa direita, era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baaceias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zera, filho de Adaías, filho de Etam, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gesson, filho de Levi. Seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etam, filho de Quissim, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Assabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Ansim, filho de Bani, filho de Semé, filho de Mali, filho de Mussi, filho de Merari, filho de Levi. Seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o serviço do tabernáculo da casa de Deus. Descendentes de Arão. Arão e seus filhos faziam ofertas sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso todo servo de lugar santíssimo, expiação por Israel, segundo tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Foi filho de Arão Eleazar, de quem foi filho Fineias, de quem foi filho Abissu, de quem foi filho Buqui, de quem foi filho Zi, de quem foi filho Zeraías, de quem foi filho Meraote, de quem foi filho Amarias, de quem foi filho de Aitube, de quem foi filho Jadoque, de quem foi filho Aimás. As cidades dos levitas. 7 são estes os lugares que eles habitavam, segundo seus acampamentos, dentro dos seus limites, a saber, aos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, pois lhes caiu a sorte. Deram-lhes Hebrom, a terra de Judá, e os seus arredores. Porém, o campo da cidade, com as suas aldeias, deram a Calebe, filho de Jefoné. Só. Tá, não. Agora eu me perdi. Eu perdi aqui. Isso, as cidades dos levitas, aí eu parei aqui no... versículo 57. Aos filhos de Arão deram a cidade de refúgio, Hebrom e Libna com seus arredores, Jati e Estemoa com seus arredores, Ilém com seus arredores, Debir com seus arredores, Assã com seus arredores e Bet-Semes com seus arredores. Da tribo de Benjamim, Geba com seus arredores, Alemete com seus arredores e Atote com seus arredores. Ao todo 13 cidades, segundo as suas famílias. Aos filhos de Coate se restaram da família da tribo. Caíram por sorte 10 cidades da meia tribo, metade de Manassés. Aos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Isacar, da tribo de Assé, da tribo de Naftali e da tribo de Manassés, em Bassã. Caíram 13 cidades. Aos filhos de Merari,
segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon. Caíram por sorte 12 cidades. Assim deram os filhos de Israel, os levitas, essas cidades com seus arredores. Deram-lhe por sorte da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim. Essas cidades que são mencionadas nominalmente. A algumas das famílias dos filhos de Coate foram dadas cidades dos seus territórios, da parte da tribo de Efraim, pois lhe deram a cidade de refúgio, Siquém com seus arredores na região montanhosa de Efraim, como também Jessé com seus arredores, Joquemeão com seus arredores, Bet-Hebron com seus arredores, Ajulon com seus arredores e Gat-Rimon com seus arredores. E da meia tribo de Manassés, Aner com seus arredores, e Beleá com seus arredores, foram dadas às demais famílias dos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, deram a Embação, Golã com seus arredores, e Astorote com seus arredores. E da tribo de Zacá, Quedes com seus arredores, Dabarete com seus arredores, Ramote com seus arredores e Anem com seus arredores. E da tribo de Assé, Massal com seus arredores, Abdom com seus arredores, Coque com seus arredores e Reobe com seus arredores. E da tribo de Naftali, na Galileia, Quedes com seus arredores, Amon com seus arredores e Quiriataim com seus arredores. Os demais filhos de Merari receberam, versículo 77, os demais filhos de Merari receberam as cidades, só um minutinho, boa noite. Os demais filhos de Merari receberam da tribo de Zebulon, Rimono com seus arredores e Tabor com seus arredores. E da além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, deram-lhes da tribo de Ruben, Bezer com seus arredores no deserto, Jaza com seus arredores, Quedemote com seus arredores e Mefaete com seus arredores. E da tribo de Gate, em Gileade, Ramote com seus arredores, Manaim com seus arredores, Esbom com seus arredores e Jazé com seus arredores. Descendentes de Isacar. Os filhos de Isacar foram Tola, Puá, Jassube e Sirom, 4 ao todo. Os filhos de Tola, Uzi, Refaíz, Jeriel, Jamai, Ibsão e Samuel, chefes das suas famílias, descendentes de Tola, homens valentes nas suas gerações, cujo número nos dias de Davi foi de 22.600. O filho de Uzi, Isaías, e os filhos de Israías, Micael, Obadias, Joel e Isias, 5 ao todo. Todos eles chefes, tinham nas suas gerações, segundo as suas famílias, em tropas de guerra, 36.000 homens, pois tinham muitas mulheres e filhos. Seus irmãos, em todas as famílias de Isacar, homens valentes, foram 87.000, todos registrados pela sua genealogia. Descendentes de Benjamim. Os filhos de Benjamim, Bela, Bequer e Gediael, 3 ao todo. Os filhos de Bela, Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri, 5 ao todo. Chefes das suas famílias, homens valentes, foram 22.034, registrados pelas suas genealogias.
Os filhos de Bequer, Zemira, Joás, Eliezer, Elionenai, Oni, Jerimote, Abias, Anotote e Alemete, todos filhos de Bequer. O número deles, registrados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, chefes das famílias, foram homens valentes, 20.200. O filho de Jediel, Bilã, os filhos de Bilã, Jeus, Benjamim, Eude, Kenaana, Jetã, Tarsis e Aissá. Todos estes filhos de Jediel foram chefes de suas famílias, homens valentes, 17.200 capazes de sair à guerra. Supim e Upim eram filhos de Ir, e Ussi, filho de Aé. Os filhos de Naftali, Jaziel, Guni, Jezé e Salu, filhos de Bila, descendentes de Manassés. Os filhos de Manassés, Asriel, de sua concubina Síria, que também deu à luz a Maquir, pai de Gileade. Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher. O nome dela era Maaca. O nome do irmão de Maquir era Gelofiade, o qual teve só filhas. Maaca, mulher de Maquir, teve um filho, a quem chamou Pérez. Irmão deste foi Séres. Os filhos de Pérez foi Ulão e Requem. O filho de Ulão, Bedã, Taís, foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Sua irmã, Omoloquete, deu à luz a Isode, e a Abiezer e a Macla. Foram os filhos de Semida, Aiam, Siquém, Liquim e Anião, descendentes de Efraim. Era filho de Efraim, dela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Jabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Essé e Eleade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes. Seu pai, pelo que por muitos dias o chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Depois coabitou com a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem lhe chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Suas filhas foram Será, que edificou a Bet-Eron, e de baixo e a de cima, como também a Uzem Seara. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Resef, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Nu, de quem foi filho Josué. A possessão e a habitação deles foram Betel e as suas aldeias, ao oriente, Naarã, e ao ocidente, Jessé e suas aldeias, Siquém e suas aldeias, até Aia e suas aldeias. Ao lado dos filhos de Manassés, Bet-Seã e suas aldeias, Taanaque e suas aldeias, Megido e suas aldeias, Dor e suas aldeias. Nessas habitaram os filhos de José, filho de Israel, descendentes de Assé. Os filhos de Assé, Imna, Isvá, Isvi e Berias, e Sera, irmã deles. Os filhos de Berias, Eber e Malquiel.
Este foi o pai de Birzavite. Éber gerou a Jaflete, e Somé, a Otão e a Suã, irmã deles. Os filhos de Jaflete, Passaque, Bimal e Avastes. Estes foram os filhos de Jaflete. Os filhos de Semer, Ai, Roga, Jeuba e Arã. Os filhos de seu irmão Elen, Jofa, Imna, Celes e Amal. Os filhos de Jofa, Arnefer, Sual, Beri e Iran. Bessé, Ode, Sama, Silsa, Itran e Beera. Os filhos de Jeter, Jefoné, Pispa e Ara. Os filhos de Ula, Ara, Aniel e Rízia. Todos estes foram filhos de Assé, chefes das famílias escolhidas, homens valentes, chefes príncipes, registrados na sua genealogia para o serviço da guerra. Seu número foi de 26.000 homens. Descendentes de Benjamim. Benjamim gerou a Bela, seu primogênito, a Asbel, o segundo, a Ará, o terceiro, a Noá, o quarto, e a Rafa, o quinto. Bela teve esses filhos: Adar, Gera, Abiúde, Absua, Naamã, Aioá, Gera, Jefufá e Urão. Estes foram os filhos de Eude, que foram chefes das famílias dos moradores de Zeba, e transportados para o exílio a Maate, Naamã, Aias e Gera. Este os transportou e gerou a Uzá e a Iude. Saaraim, depois de ter repudiado suas mulheres, Ussi e Baara, gerou nos campos de Moabe. Odes, sua mulher, Jobabe, a Zíbia, a Messa, a Macaã, a Jeús, a Saquias e a Mirma. Foram estes os filhos chefes das famílias. Ussi gerou a Abitube e a Elpal. Os filhos de Elpal foram Eber, Missã e Semede. Estes edificou Ono e Alode e suas aldeias. Berias e Sema foram cabeças das famílias dos moradores de Ajabalon, que afugentaram os moradores de Gate. Aiô, Sazaque, Zeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram filhos de Berias. Zebadias, Messulão, Iusqui, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe, filhos de Epal. Jaquim, Zicrim, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sirate, filhos de Simei. Ispam, Eber, Eliel, Abdon, Scri, Anã, Ananias, Elão, Atotias, Ifdeias e Penuel, filhos de Sazaque. Sanserai, Searitas, Searias, Atalaias, Jaaresias, Elias e Zicre, filhos de Jeroão. Estes foram chefes das famílias segundo as suas gerações, e habitaram em Jerusalém, em Gibeão, o pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca. Boa noite. Se também seu filho primogênito Abdom, e ainda Zu, Quis, Baal, Nadab, Gedó, Aiô e Zequé. Miclote gerou a Simeias. Estes
habitavam em Jerusalém com seus irmãos, bem defronte deles. Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul. Saul gerou a Jonatas, e Malquissua a Abinadab e a Esbaal, filho de Jonatas. Foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acaz. Acaz gerou a Joada. Joada gerou a Alemete, e Asmavete e a Zirim. E Zirim gerou a Mossa. Mossa gerou a Bineá, de quem foi filho Rafa, de quem foi filho Eleasa, de quem foi filho Azel. Teve Azel 6 filhos, cujos nomes foram Azricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Os filhos de Ezeque, seu irmão, foram Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão foram homens valentes, flecheiros, e tiveram muitos filhos e netos, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. Capítulo 9. Habitantes de Jerusalém depois do cativeiro. Todo Israel foi registrado por genealogias e escrita no livro dos reis de Israel. Judá foi levado para o exílio à Babilônia por causa da sua transgressão. Os primeiros habitadores que de novo vieram morar nas suas próprias possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servos do templo. Porém, alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Oni, filho de Irim, filho de Bani, e os filhos de Pérez, filhos de Judá e dos Silonitas. Asaías, o primogênito, seus filhos, 2 de Zerá, Zeuel e seus irmãos, 690 ao todo. Dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filhos de Asenuá, Ibneia, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Messulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas, e seus irmãos segundo suas gerações, 956 ao todo. Todos estes homens foram cabeças das famílias nas casas de suas famílias. Dos sacerdotes Jedaías, Jeoiraribe, Jaquim, Azarias, filhos de Uquias, filhos de Messulão, filhos de Jadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Passu, filho de Malquias, e Massai, filho de Adiel, filho de Zazera, filho de Messulão, filho de Messilemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeças das suas famílias, 1.660 ao todo, homens capazes para a obra do ministério da casa de Deus.
Dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Asricão, filho de Assabias, dos filhos de Merari, Baquebacar, Eres, Galau e Matanias, filhos de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf, Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum, Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias de Netofatitas. Os porteiros, Salum, Acube, Talmon e Aimã, e os irmãos deles, Salum era o chefe. Estavam até agora de guarda à porta do rei, ao lado do oriente. Tais foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. Salum, filho de Coré, filho de Abiasav, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai. Os coreitas estavam encarregados da obra do ministério e eram guardas das portas dos tabernáculos. E seus pais tinham sido encarregados do arraial do Senhor e eram guardas da entrada. Fiméias, filho de Eleazar, os regia nesse tempo, e o Senhor era com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos estes, escolhidos para guardas das portas, foram 212. Estes foram registrados pelas suas genealogias nas suas respectivas aldeias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram cada um no seu cargo. Guardavam, pois, ele e os seus filhos as portas da casa do Senhor, na casa da tenda. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Seus irmãos, que habitavam nas suas aldeias, tinham de vir de tempo em tempo para servir com eles durante 7 dias. Porque havia sempre naquele ofício 4 porteiros principais, que eram levitas, e tinha a seu cargo as câmaras e o tesouro da casa de Deus. Estavam alojados à roda da casa de Deus, porque a vigilância lhes estava encarregada, e tinha o dever de abrir todas as manhãs. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, porque estes eram contados quando eram trazidos e quando eram tirados. Outros havia que estavam encarregados dos móveis e de todos os objetos do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e da especiaria. Alguns dos filhos dos sacerdotes confeccionavam as especiarias. Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Saul, o coreíta, tinha um cargo que se fazia em assadeiras. Outros dos seus irmãos, dos filhos de coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da propiciação para todos os sábados. Quanto aos cantores, cabeça das famílias entre os levitas, estavam alojados nas câmaras do templo e eram isentos de outros serviços, porque de dia e de noite estavam ocupados no seu mistério. Estes foram cabeças de família entre os levitas, chefes em suas congregações, e habitavam em Jerusalém. Em Gibeão habitou Jeiel, pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, e também seu filho primogênito, Abdom, e ainda Zur, Quisbaal, Ner, Nadab,
Nadab, Gedó, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou a Simeia. Estes habitaram em Jerusalém com seus irmãos em defronte deles. Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul. Saul gerou a Jonatas, a Malquissua e Abnadab, e a Esbaal. Filho de Jonatas foi Meribé, Baal, e Meribé Baal gerou a Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. Acaz gerou a Jaerá, e Jaerá gerou a Lamete, e a Asmavete e a Ziri. E Ziri gerou a Moça. Moça gerou a Bineia, de quem foi filho Refainhas, de quem foi filho Eleasa, de quem foi filho Azel. Teve Azel 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocru, Ismael, Zearias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Amém? Vamos parar aqui no capítulo 9 e amanhã nós vamos ler do 10 ao 13. Amém? Não podemos parar no nosso propósito. Deus é fiel. Essa leitura agora é um pouco cansativa, fala das descendências, né? Mas tudo tem um porquê. E com certeza tem um porquê para chegar, né? Nesse ponto. Amém? Que Deus abençoe a nossa noite, uma noite de descanso, né? Vamos fazer o nosso boot para finalizar? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se vai acessar aqui. Amém? Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Amém? Abundância. Você tem acesso por ser filho do Pai. Amém? Respira fundo. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Amém? Maravilhoso Deus. Bom dia, Deus. Obrigada pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia renovada em todas as manhãs. Obrigada, Pai. Quero convidar você a fechar seus olhos e visualizar você nesse momento, se levantando da cama numa manhã e você olha para o chão e vê algo que caiu. E quando você vai apanhar, cai mais alguma coisa. Você visualiza algo parecido com escamas. Isso é Ok. Outro. Bom dia, Deus. Muito obrigada pela tua graça. Feche seus olhos e visualizar você nesse momento, se levantando da cama numa manhã e você olha para o chão e vê algo que caiu. E quando você vai apanhar, cai mais alguma coisa. Você visualiza algo parecido com escamas. Isso é a escama dos seus olhos caindo. Amém. E aí você pode visualizar, a partir de agora, um Brasil diferente. Amém. Um mundo diferente. Amém. Você consegue enxergar a prosperidade na sua vida e em tudo que te cerca. A abundância.
que você tem acesso por ser filho do Pai. Aleluia. E a partir de agora você consegue entender todos os recursos que estão ao seu alcance para que você possa prosperar e fazer outras pessoas prosperarem. Amém. 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 Maravilhoso, né? Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Amém. E até amanhã. Nós continuamos firmes na nossa leitura. Amanhã, às 5h15, eu estarei aqui de volta. Uma boa noite e um bom descanso. E até amanhã.